Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, abertura de empresas. Comigo no estúdio está o professor Nelson Canabarro, consultor de empresas, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Professor, no bloco anterior nós falamos sobre startup, ou seja, definição, características, e deixamos claro que qualquer um que tiver uma boa ideia, essa boa ideia pode sim ser financiada, desde que ele busque as informações necessárias para tanto, junto ao SEBRAE, em Ponta Grossa, ou a própria UTFPR, né, o antigo Cefet, como nós chamávamos antigamente aquela unidade educacional. Então, eu gostaria que o senhor me ajudasse agora a esclarecer para as pessoas de casa como se faz para abrir uma empresa. O microempreendedor individual já tem todo um apoio por parte da Prefeitura de Ponta Grossa, e esse apoio, diga-se de passagem, através de um departamento gerenciado pela Tônia Mansani, é muito bem feito. Mas e uma empresa convencional? Como que ela é aberta? Bem, na verdade hoje em dia existe uma facilidade maior para abrir a empresa, sabe? Não tem tanta dificuldade para o empreendedor, porque hoje em dia foi concentrado nas mãos do contador. Então a parte burocrática ficou tranquila, né? A questão que eu vejo sempre que tem que ser debatida na hora de abrir uma empresa é que negócio você vai abrir. Então é uma fase pré. Porque a hora que você define o negócio, você vai definir alguns fatores que vão influenciar o potencial de sucesso desse negócio. Porque você vai fazer um investimento e a ideia é que você fique no mercado. Ninguém está gastando seu dinheiro, né, com a ideia de falir ali na frente. Mesmo as startups, que a falência faz parte, é uma variável que está sempre na mesa, ninguém quer falir, todo mundo quer progredir, ter sucesso. Então, para abrir a empresa, a parte burocrática é procurar um contador. Não tem como fugir disso? Não tem como fugir e é bom não fugir. Porque os escritórios de contabilidade são especializados, eles já têm toda a tramitação necessária, todo o formato necessário, fazer uma boa conversa, porque às vezes eu já tive duas empresas. E uma delas eu não conversei com o meu contador, então porque o empreendedor que ele está na cabeça é começar a vender, começar a produzir, começar a faturar. Então você joga tudo para frente, né? E você vai ver lá na frente, quando deu problema, você começa a ver, puxa, eu devia ter perguntado isso antes. Então, a primeira vez que eu fiz uma empresa, participei de uma empresa, eu não fiz muitas perguntas, porque eu estava nessa, na verdade eu já estava fazendo serviço, sem empresa, como pessoa física, e a empresa era uma opção de reduzir a carga tributária. Porque a pessoa jurídica, a tributação é mais suave do que na pessoa física. Então, eu fui atrás de abrir a empresa. Eu já estava no negócio e fui abrir uma empresa para mudar a forma somente da tributação. E daí, com isso, eu não me preocupei muito em me informar direito. A classificação de empresas, se enquadrava ou não no Simples. Eu saí... Na primeira empresa, eu pagava uma taxa muito alta de imposto. Sendo que a mesma variação, uma variaçãozinha na minha atividade, eu colocaria no Simples. Só que como eu não perguntei para o contador, não fiz nada, nenhum questionamento, ele fez o enquadramento que ele achou que deveria ter feito. Então, alguns conselhos, primeiro, na fase de abertura, né? Um contador de confiança, que tenha indicações, que você possa sentar e conversar. Não estou dizendo que o meu não era, eu é que falhei. O meu era de muita confiança, amigo, extremamente competente, um escritório grande. Só que eu falhei, eu devia ter sentado lá e questionado, feito perguntas, né, porque não é a minha área. Qualquer coisa que eu perguntasse já seria alguma informação, eu não tinha nenhuma informação. Só sabia que CNPJ a tributação era menor do que CPF, para a mesma atividade que eu estava fazendo. Mas eu sei que eu pequei nisso. Então, primeiro, definir o negócio, sentar com o contador e perguntar as coisas, pedir para ele explicar o procedimento e perguntar as coisas, porque não pode esquecer também que o contador está fazendo o trabalho dele, lá no escritório dele tem umas 300, 400 empresas. Sim, eu acho que muita gente. Né? Ele não vai espontaneamente ficar te falando coisas. Se você não questionar, ele não vai te dizer. Entendeu? É a mesma coisa o médico. Você fica perguntando para ele notícias dos teus parentes que estão internados. Senão ele não vai te cercar no corredor e falar, ó, tá assim, assim, assim. Nunca vi isso acontecer. Então, ter essa conversa é muito importante. Definir isso, perguntar sobre as atividades econômicas para ver, de repente, como foi o meu caso, né? Uma pequena variação eu me colocava no Simples. Isso deu 16% de diferença nas alíquotas. Uau. Ou seja, por muito tempo eu deixei um dinheiro que poderia estar sendo investido no negócio, em mim mesmo, na tributação. E não ia estar fazendo nada errado, simplesmente era adequação de KNAI.
que eu não tomei esse cuidado Ou seja, uma classificação empresarial específica. KNAI é Código Nacional da Atividade Econômica. Então é isso, é explicar bem o que vai fazer para que o contador também possa te ajudar a achar o KNAI que melhor se enquadra para você. E daí escrever o contrato social o contador faz, né? Com a participação dos sócios, o que vai ser, quem é o administrador, quem não é, tudo isso o contador faz. Todo o processo na junta comercial, depois CNPJ, tudo isso o escritório de contabilidade vai fazer. Eles cobram uma taxa para fazer, como um despachante, né, cobraria, e daí te deixam a empresa pronta. Você já pode operar, agora a nota fiscal eletrônica já habilita você na prefeitura, você já vai emitir nota fiscal e vai poder trabalhar. Essa é a parte fácil. O que eu vejo assim que a parte complicada é quando você vai decidir abrir um negócio, por que você vai fazer isso e que negócio você vai fazer, né? Porque no Brasil nós temos assim, muitos empresários que são filhos da crise. Então o cara perde o emprego, recebe um dinheiro lá de rescisão contratual, e daí ele sabia fazer muito bem alguma coisa na empresa, e ele decide pegar aquele dinheiro e investir. E põe tudo a perder porque simplesmente não fez nenhum estudo prévio de demanda de mercado. Ou seja, é preciso primeiro estudar o mercado. Sim. Para saber exatamente se tem ou não colocação dentro daquele nicho específico. Exatamente, correto. Professor, a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo abertura de empresas. Comigo no estúdio está o professor universitário da UTFPR, Nelson Canabarro, também consultor de empresas. Professor, no bloco anterior nós dissemos que no processo de abertura é inevitável procurar um contador, pedir a ajuda desse contador para que a gente possa colocar a empresa no melhor enquadramento tributário possível. Até mesmo porque a legislação permite isso. E, na sequência, devemos ficar atentos também à análise do mercado que estamos entrando, para que a gente não corra o risco de quebrar à toa. A mortalidade empresarial no Brasil é muito alta, até mesmo porque o senhor disse no bloco anterior, nós temos muitos filhos da crise, ou seja, o sujeito é demitido, pega o dinheiro da rescisão, monta uma empresa sem a menor capacidade técnica para aquilo e quebra. Nesse caso é praticamente impossível não quebrar, a menos que ele tenha muita sorte no processo. Não só talento ou boa vontade. Eu gostaria que o senhor me ajudasse justamente a entender agora essa segunda etapa, a questão do preparo para entrar num determinado nicho. Então, a primeira coisa é não ter ansiedade, ter calma, porque é um investimento que você vai fazer e que precisa ter muita clareza de onde é que você vai investir o teu dinheiro, principalmente se você estiver nessa situação, onde você perdeu o teu trabalho, você se aposentou e recebeu ali um dinheiro que você pode ficar tranquilo por um certo tempo, e você vai pegar esse dinheiro e investir num negócio. Então, precisa ter muita clareza do que vai fazer, muita segurança no que vai fazer. Então, o Sebrae, por exemplo, é um bom parceiro para uma boa conversa. Quando você vai chegar lá, tem uma ideia na cabeça, quero fazer isso aqui, mesmo não sendo uma startup. Vou abrir aí uma panificadora, por exemplo, que é uma empresa tradicional que já tem no mercado. Então, existem algumas coisas que precisam ser analisadas. Primeiro, qual é o tipo de produto que você vai vender, qual é o público que você quer alcançar. Vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos aqui a Avenida Vicente Machado, nós temos paralela a ela o Calçadão. Tem loja do Calçadão que se abrir na Avenida Vicente Machado quebra, que é uma quadra para cima, e tem loja da Vicente Machado que se abrir no Calçadão quebra, por razões, pela mesma razão, o perfil do público. O perfil do público do Calçadão é bem específico e é diferente do perfil do público da Avenida Vicente Machado. E se nós tivermos esse mesmo cuidado, né, em relação aos bairros, vou abrir lá, eu tenho um amigo que abriu uma loja de materiais de construção e ele tinha o ponto dele próximo ao supermercado, num bairro da cidade aqui, lá do Nossa Senhora das Graças. E estava indo muito bem a loja, por alguma razão ele teve que mudar de ponto, ele saiu do centro nervoso do bairro e a empresa fechou. E ele estava na mesma comunidade, ele só se deslocou uns 600 metros daquela posição que ele estava. Então, o local onde a empresa está sendo aberta também é um ponto muito importante que deve ser analisado com carinho, né? E principalmente os meios, qual é o perfil do cliente? Eu vou falar para jovem, para adulto, público geral, classe média, classe C, D, E, com quem eu estou falando? Com quem eu quero, para quem eu quero vender meu produto? E a partir disso,
criar a minha linguagem de comunicação para que esse pessoal me escute, esse meu potencial cliente me escute. E também, outra análise que tem que ser feita é a quantidade de fornecedores do mesmo item, que já tem no mercado, que já está estabelecido há muito tempo. Então, se eu vou abrir uma panificadora, quantas tem? No bairro onde eu vou abrir, quantas tem? O lugar no bairro onde eu vou abrir é propício para passagem de pessoas? Não é para passagem de carro, passagem de pessoas. Tem lugar para estacionamento? Ou seja, tem tantos fatores que devem ser analisados antes de abrir um negócio que não convém fazer isso sozinho nunca. Então, tem uma ideia na cabeça, não faça sozinho. Converse com as pessoas, troque ideia, vai em órgãos especializados, vai na prefeitura, fala com a Tônia. Tem um monte de orientações que podem ser dadas e que você vai receber gratuitamente e que vão potencializar o teu negócio. O senhor falou de Tônia Mansani, que cuida justamente dos microempreendedores individuais. Mas o conhecimento que ela tem, que serve para o MEI, serve para uma empresa um pouco maior que o MEI também. Verdade. Então, o Sebrae, que atende bastante startups, mas o Sebrae é uma entidade de apoio ao microempresário. Então, esta conversa vai esclarecer muitos aspectos da tua vida, do teu futuro profissional, que vão favorecer o teu negócio a crescer. Por isso que não dá para ter ansiedade, porque ansiedade é sinônimo de pressa. Então, eu vou fazer com pressa. E pressa é diferente de rapidez. Eu posso fazer rápido e sem ansiedade. E posso fazer apressado e com ansiedade. Quando eu faço apressado, eu vou pular algumas coisas. Quando eu faço com rapidez, com agilidade, eu tomo meus cuidados, né, e vou fazer no tempo das coisas. Então, tem algumas atividades que vão demorar o tempo delas e você não tem como fugir disso. E aí, outro aspecto importante é assim, antes ainda de você fazer a abertura da tua empresa, entrega na mão do teu contador lá, que ele vai fazer a parte burocrática e tudo mais, vai fazer treinamento, vai fazer curso, vai arejar a cabeça, vai ver o mundo lá fora, vai ver como as pessoas estão pensando, as mudanças que a sociedade teve, vai assistir palestra, vai fazer, o Sebrae tem um Empretec, vai fazer um Empretec porque você vai aprender técnicas de gestão de negócio que você não teve a oportunidade de aprender no teu trabalho. A partir disso, você pode ter a ideia de manter a ideia de abrir a empresa, ou você pode, de repente, desistir percebendo que estava embarcando numa furada. Para exemplificar isso, um amigo meu, ele estava querendo uma renda extra, ele estava com uma ideia de comprar uma Kombi, fazer uma adaptação dela e vender sorvete na cidade de Ponta Grossa. Móvel, né? Então, eu estava conversando com ele, eu falei para ele assim, quanto que você vai investir na Kombi? Ah, eu vou investir tantos R$1.000, vamos supor lá, R$10.000. Você já viu quantos dias quanto você vai vender a bolinha de sorvete? É R$2. Então, para você recuperar R$10.000, você tem que vender 5.000 bolinhas de sorvete. Vai ter um funcionário, quanto ele vai ganhar? Ele vai ganhar o salário mínimo, então ele custa um salário mínimo em meio. Então, R$1.500, vamos supor. Você vai ter que vender mais 750 bolinhas de sorvete só para pagar o salário dele. E o combustível vai sair da venda também. Então, chegamos a uma conta que ele teria que vender por mês, para dar 0 a 0, 4.000 bolinhas de sorvete. Para dar R$8.000 de receita, né? Porque no inverno, por exemplo, já é muito difícil. Daí eu falei para ele assim, agora vamos pegar o histórico, isso foi ano passado, vamos ver 2017, como que foram os dias de sol em Ponta Grossa. Deu um certo trabalho, mas tivemos 30% do ano de dias de sol. Que mesmo no verão nosso que vem aquelas friacas que falam, né? E a gente fica uma semana, às vezes, sem sol, sem nada, com chuva. Então, nós tivemos 30% do ano de dias de sol. Daí eu falei para ele, agora vamos tirar aquilo que você não vai vender mesmo, porque no inverno não adianta você ir com Kombi vendendo sorvete. Então, vamos tirar 4 meses. Entendeu? Uhum. Então, são esses tipos de análise que ele não ia fazer nenhuma. Mas como ele sentou a conversar comigo, nós começamos a fazer, ele começou a ver assim que não era um mau negócio, mas não era um bom negócio também. Onde ele devesse investir o dinheiro dele, porque já começa que 4 meses ele ia estar parado. Que é os meses de final de outono e o inverno. Então, esse tipo de análise que deve ser feito previamente e que a Associação Comercial, o Sebrae, a Universidade Estadual no curso de administração, eu sei que ajuda também, a Unicecal tem esse serviço, a UTFPR pode ajudar na incubadora, que é fazer, assim, pequenas análises de como é que esse negócio vai rodar. E aí, e também os canais, como que o mercado vai ficar sabendo do teu produto? Você tem que pensar nisso previamente. Como que ele vai saber que você vende tal coisa? Como que as pessoas vão ficar sabendo
que você venda essa tal coisa. Não adianta só abrir empresa e esperar que todos, de uma hora para outra, resolvam te conhecer. Então, consultar uma agência de publicidade, no final das contas, acaba sendo interessante. Acaba a partir do momento que ele decidiu que vai fazer o negócio mesmo. Então, todo esse trabalho prévio, tomar decisão baseada em dados, né, não em evidências, não eu acho que vai dar certo, e sim conversando com esses setores especializados, vou abrir. A partir disso, aí uma agência de publicidade é boa porque vai ajudar na marca, nas cores, identidade visual. É muito comum as pessoas quererem fazer empresas que é soma das letras do sobrenome, aí vai ver o nome, não tem nada a ver com o produto. Então, a agência de publicidade vai ajudar nisso, né? De marketing vai ajudar nisso. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui, dando algumas orientações para as pessoas que, sinceramente, nesse momento que nós vivemos, buscam alternativas à crise, e uma das alternativas é realmente abrir um pequeno negócio. Exato. Obrigado pelas suas orientações. Obrigado pela oportunidade e estarei sempre disponível. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.